As formigas cortadeiras são as principais pragas das florestas plantadas. Elas atacam quase sempre todas as espécies de plantas cultivadas. Para fazer o combate, é preciso conhecer bem esses insetos. Vamos ver. Olá, meu nome é Moisés Pedreira de Souza, eu sou engenheiro florestal. A minha área de atuação é entomologia, a ciência dos insetos. E nessa aula nós vamos conversar um pouco sobre o controle de formigas cortadeiras. Nós iremos entender como é que nós devemos nos comportar, como é que nós devemos fazer e como executar esse trabalho de controlar essa importante praga. Bom, primeiramente, nós precisamos lembrar que o controle de formigas cortadeiras ele é exercido de forma natural pelo próprio ambiente. Existem vários métodos de controle chamado controle biológico. Eu trouxe alguns para vocês aqui verem. Existem besouros, ou seja, tem besouros que comem a tanajura quando ela está no voo, quando ela desce ao solo. Existem moscas que são parasitas de formigas. Existem cupins que são, em tese, os maiores inimigos das formigas são os cupins. Existem vespas, que depositam ovos também, vespas parasitas. Existem mariposas, existem fungos, existem vírus, bactérias e também outras espécies de formiga que competem. Porém, esse controle ele não é tão eficiente e nós estamos lidando num ambiente onde nós manipulamos ele. Então, nós não podemos deixar que o controle biológico atue somente. Nós estamos vendo aqui uma foto com o tamanduá, com o tatu, com a mosca, um díptera, um forídeo, que também faz controle biológico. Aqui também nós temos um soldado de formiga eclodindo um indivíduo que se desenvolveu na cabeça da formiga. E ali no canto nós estamos vendo um fungo entomopatógeno, um trabalho que eu apresentei no Rio de Janeiro, num congresso, onde o fungo faz um controle também biológico, um controle natural. Mas esse não é um controle muito eficiente, por isso que nós precisamos realizar outras formas de controle. Bom, lembrando o seguinte, o controle de uma praga pressupõe a necessidade de fazer esse controle. Isso significa que ela está causando um prejuízo. Prejuízo é ação monetária, ou seja, eu estou perdendo dinheiro de alguma forma. Tecnicamente, para se fazer um controle de uma praga, é preciso lançar a mão de uma avaliação. Essa avaliação chama-se nível de dano econômico ou NDE. Vamos entender como é que funciona esse nível de dano econômico. O nível de dano econômico, conceitualmente, é a densidade, ou seja, é a quantidade da população desse indivíduo praga capaz de causar um prejuízo cujo valor desse prejuízo seja igual ao custo de combate. Colocando isso numa linguagem mais prática, eu tenho um formigueiro na minha fazenda. Esse formigueiro me custa quanto em prejuízo? Ele me dá um prejuízo de quanto? Por exemplo, ele me dá um prejuízo de R$100 por hectare. Se um formigueiro me dá um prejuízo de R$100 por hectare, quanto vai custar eu combater esse formigueiro? Por exemplo, vamos imaginar que o custo de combate seja, por exemplo, R$150. Então, vamos avaliar agora economicamente. A presença do formigueiro me dá um prejuízo de R$100. Se eu controlar, eu vou gastar R$150. Então, economicamente, é mais viável eu não controlar esse indivíduo. Então, essa avaliação é necessária. Então, nós estamos avaliando aqui agora que o controle é necessário porque o prejuízo é maior do que o gasto que eu teria no seu controle. Aqui nós estamos vendo, por exemplo, um dos controles químicos que é feito com um formicida em pó. Esse formicida em pó ele tem uma limitação. Primeiro, nós vimos nas aulas passadas que alguns formigueiros chegam a ter até 8 metros de profundidade e chega a ter até 1000 panelas. Então vocês imaginem 1000 panelas
num tamanho aproximadamente de uma cabeça humana, em torno de 1,8 a 2 litros, 1.000 panelas, a uma profundidade de 8 metros. Eu não tenho, mecanicamente, como, com um dispositivo desse, uma bomba dessa, jogar produto em mais de 1.000 panelas a 8 metros de profundidade. Portanto, o controle químico feito com o formicida em pó, ele é limitado a pequenos formigueiros, basicamente formigueiros de quenquéns e pequenos formigueiros de saúva. O ingrediente mais comum utilizado é o deltametrina como ingrediente ativo. Uma outra limitação da aplicação do pó para controle de formigas, além do tamanho do formigueiro e da profundidade do formigueiro, é a umidade. Quando o solo está muito úmido, como o pó é um pó seco, ao passar pelos dutos do formigueiro, ele adere às paredes e tampa esse canal, impedindo que o pó chegue em partes mais profundas. A grande vantagem da aplicação do formicida em pó é que se o formigueiro for pequeno e eu tiver um sucesso na aplicação, a morte do formigueiro é praticamente imediata, ao passo de que outros a morte não é imediata. Então, formicida em pó, vantagem, paralisação do formigueiro imediato. Desvantagens, solos úmidos e formigueiros grandes. Esse é o formicida em pó. Um outro método de controle que nós usamos muito também é a aplicação de líquidos termonebulizável. Vocês estão vendo aqui nessa foto um equipamento chamado termonebulizador. Como é que isso funciona? Eu pego o inseticida, que nele tem um ingrediente ativo, misturo esse inseticida em óleo diesel e jogo esse inseticida em cima do corpo da descarga de um motor, como no caso aqui um motor. Esse produto sai numa forma de fumaça e os gases do motor impulsionam essa mistura química para dentro do formigueiro. Então eu coloco uma mangueira em um olheiro, essa atmosfera do formigueiro vai ficar saturada e vai começar a sair fumaças por orifícios diferentes do formigueiro. Nessa imagem aqui, por exemplo, vocês podem ver, em cima da terra solta, nós temos fumaça do ingrediente ativo, ou seja, do inseticida saindo. Eu fecho esse orifício e espero sair por outros lugares. Quando a atmosfera interna está completamente saturada, eu paro a aplicação. Aqui vocês estão vendo um controle feito em pastagem e na outra foto um controle feito em cultura de cana. Também onde o gás sai, o inseticida sai, eu tampo para saturar o ambiente. Então nós vimos o controle químico com pó e agora estamos vendo o controle químico com líquido termonebulizzável. Esse controle é muito eficiente, porém é muito demorado e muito mais caro. Portanto, ele só é empregado em grandes formigueiros, tá bom? Ou quando eu tenho alguma dificuldade de fazer o outro tipo de controle. Esse outro tipo de controle que eu estou falando é o controle com a isca formicida granulada. Esse é o controle mais tecnicamente realizado no Brasil pelas empresas e por pessoas também da área rural. Eles compram muito essa isca formicida para fazer o controle. O próprio nome já diz, isca formicida. Se é isca, ela vai atrair a formiga. E de que é constituída essa isca formicida? A isca formicida tem na sua composição polpa cítrica, ou seja, o subproduto da produção do suco de laranja, sobra uma polpa cítrica, que é usado para a alimentação bovina. Ou seja, o Brasil também exporta muito isso e utiliza muito em confinamento. Então a polpa cítrica, que é o subproduto da produção de suco, é usada como isca, ou seja, como atrativo. Eu pego essa polpa cítrica, preparo ela e adiciono a essa polpa cítrica aquele produto que vai matar a formiga. Esse produto chama-se sulfuramida, esse ingrediente ativo. Então, eu misturo na polpa cítrica a sulfuramida. Porém, eu não tenho como juntar firmemente essa polpa cítrica e a sulfuramida.
Então, para isso, eu lanço mão de mais 2 outros produtos. O óleo de soja, o mesmo que nós ingerimos, que nós comemos na nossa alimentação, e um aglutinante. Isso pode ser um amido de milho ou um amido de mandioca. Então, notem que é como se eu estivesse enganando a formiga. Por isso o nome isca, para atrair a formiga. A isca é feita com polpa cítrica, sulfuramida, óleo de soja e agente aglutinante. Então, nós fazemos como se fossem pequenos pedaços de macarrão. Engano uma formiga para ela levar para o formigueiro essa isca formicida, aonde a formiga imagina que a isca é tão boa para ela quanto as folhas que ela carregaria. E ela imagina também que ela vai pegar a isca formicida, levar para o formigueiro para nutrir o fungo. Então ela não sabe que o que ela está levando é um produto ruim. Daí a gente entender que eu preciso enganar a formiga para que ela leve o inseticida para dentro do formigueiro, porque eu não tenho como levar uma isca a 8 metros de profundidade, mas a formiga tem. Então eu engano ela para que ela leve esse produto. Bom, e que produto é esse que nós usamos juntamente com a polpa cítrica? Essa sulfuramida. Quais são as características do ingrediente ativo sulfuramida? Bem interessante. Primeiro, a sulfuramida, esse princípio ativo, age por ingestão. Isso quer dizer o quê? Que o fato da formiga caminhar por cima ou carregar a isca não leva a formiga à morte. Outra característica interessante é que, como esse princípio ativo está em baixa concentração, ou seja, 3 gramas do princípio ativo para cada quilo de polpa de laranja, é muito baixa essa concentração, faz com que a formiga tenha um efeito muito lento na mortalidade dela. Então, só age por ingestão, quer dizer que a formiga tem que comer para morrer, age de forma lenta, nós vamos entender por quê. Eu preciso que a formiga distribua por todo o formigueiro essa isca, para que mate o formigueiro de forma homogênea. Se a formiga, ao carregar essa isca, morresse rapidamente, ela não iria distribuir isso pelo formigueiro. Então, o fato do formigueiro morrer lentamente é uma característica positiva e não negativa. Quanto mais lento ele morre, maior é a distribuição dentro do formigueiro. Outra coisa, a sulfuramida, esse ingrediente ativo, age na mitocôndria. O que é mitocôndria? É uma organela que está dentro da nossa célula e também da célula da formiga. Significa dizer que se a formiga não ingerir, não morre. Por isso que é uma ação lenta. A sulfuramida não tem odor, não é repelente, a formiga não sabe que está levando e está em baixa concentração. Então vejam que tudo é feito de forma a enganar a formiga, para que ela distribua o produto dentro do formigueiro. Esse produto, as iscas formicidas, que são mais utilizadas para o controle de formigas cortadeiras, estão na classe dos inseticidas de classe 4, ou seja, são produtos tóxicos. Por ordem de classificação, nós temos a cor vermelha, a cor amarela, a cor azul, e o produto menos tóxico dos 4 é a tarja verde, que significa um produto pouco tóxico. Então, notem que ele é pouco tóxico para o meio ambiente, pouco tóxico para o ser humano e mata a formiga de forma lenta. Mas como é que a formiga distribui? Será que ela só distribui a isca lá dentro? Vejamos o que nós temos nessa imagem. A formiga distribui também o produto de uma formiga para outra. Esse fenômeno chama-se trofalaxia. No caso da formiga, essa trofalaxia, ou seja, a troca de alimento entre indivíduos da mesma colônia, a trofalaxia é trofalaxia estomodeal. Ela regurgita esse alimento para outros indivíduos da colônia que não conseguem se movimentar, por exemplo. Então, ao ingerir o produto, e como o produto mata a formiga de forma lenta,
uma formiga consegue matematicamente passar para 2, que consegue passar para 4, ou seja, segue uma progressão geométrica. 1, 2, 4, 8, 16, 32 e assim sucessivamente. Então, notem, eu não posso, em hipótese alguma, tecnicamente falando, matar a formiga de forma rápida. Eu tenho que matar ela de forma lenta, porque ela, além de distribuir a isca no formigueiro, ela também distribui boca a boca para as demais formigas. Aqui nós temos alguns equipamentos que fazem aplicação da isca formicida. Aqui nós temos equipamentos costais, aqui nós temos 4 modelos bem distintos. Isso pode ser adquirido em qualquer loja de equipamentos de agricultura, tá bom? Onde se faz a aplicação e o trabalhador não entra em contato com esse produto. A lei proíbe entrar em contato com esse produto. Lembrando também que a formiga está levando enganado. O cheiro da isca formicida é um cheiro agradável, porque é um cheiro de polpa cítrica. Se eu deixo esse produto armazenado junto de óleo diesel, tinta, vernizes, lubrificante, o cheiro pode passar para a isca e a formiga pode não levar esse produto. Bom, nós temos também outros equipamentos que fazem, mas o mais comum é esse que nós vimos. Agora, qual é a quantidade de isca que eu uso por formigueiro? Existem várias formas de determinar a quantidade. A cientificamente recomendada é calculando a área de terra solta do formigueiro. Qual é a lógica disso? Quanto maior a área de terra solta do formigueiro, maior a quantidade de panelas embaixo e maior será o formigueiro. Então, como é que a gente calcula essa área? Nós calculamos essa área medindo, pode ser em passos ou numa metragem, o maior comprimento pela maior largura. Vamos usar como exemplo essa mesa, imaginando que a superfície dessa mesa seja um formigueiro. Como é que eu vou medir a maior área? A maior área, nesse caso, é nessas duas extremidades, maior comprimento e maior largura. Cada metro quadrado que eu acho, eu coloco uma dose do produto. Por exemplo, vamos imaginar que um formigueiro eu meça 2 passos no maior comprimento e 2 passos na maior largura. 2 vezes 2 dá 4 metros quadrados de área. Para cada metro, uma dose de 10 gramas. Então, se eu tenho 4 metros quadrados, eu aplico 4 doses de 10 gramas. O local, nós vamos ver a seguir onde é que a gente faz essa. Aqui nós temos um exemplo clássico de um olheiro, onde a formiga cortadeira está entrando para o formigueiro. Vocês podem ver a terra solta e a trilha aonde a formiga entra no formigueiro. Então, qual é o melhor local para eu aplicar essa isca de forma a maximizar o carregamento para dentro do formigueiro? Onde vocês estão vendo a palavra não, são locais tecnicamente não recomendados para aplicar a isca formicida. Onde vocês estão vendo a palavra sim, são locais tecnicamente recomendados para fazer a aplicação da isca formicida. Então vejam, eu tenho esse local, esse, ou seja, a parte de cima, como se fosse atrás do monte de terra solta, eu não devo jogar isca, não devo aplicar isca. Muito menos em cima da terra solta. A isca possui 12% de umidade, é muito seco. Se eu coloco essa isca em cima da terra úmida, a isca vai absorver a umidade e vai se fragmentar, voltar ao pó que ela era antes. Então, onde vocês estão vendo a palavra sim, é o local onde deve ser feita a aplicação da isca. Mas eu não só encontro terra solta, eu também encontro olheiros. Aqui nós estamos vendo um olheiro numa pastagem, onde a formiga está andando e entra nesse olheiro. Qual é o melhor local? O melhor local para colocar é aproximadamente 20 centímetros do lado direito ou 20 centímetros do lado esquerdo da boca do olheiro. Lembrando que eu não devo colocar
isca formicida em cima do carreiro da formiga. O carreiro da formiga é uma trilha, é uma estrada que a formiga marca quimicamente. Então, eu não posso impedir o trânsito da formiga, nem eliminar aquele cheiro. Se vocês tiverem curiosidade de comprovar a existência desse cheiro que a formiga coloca no solo, imagine vocês encontrando um formigueiro com um carreiro com formigas andando, indo e voltando. Peguem um pé ou uma enxada e raspem essa terra superficialmente. Quando a formiga chegar na parte limpa, ela vai parar. Por que ela vai parar? Porque nós arrancamos o cheiro que tinha na trilha. Então eu não posso colocar a isca em cima da trilha, nem dentro do olheiro, e sim do lado do carreiro, próximo dos olheiros. Aqui também nós estamos vendo a dosagem. Isso é um carreador, eu coloco isca ou do lado direito ou do lado esquerdo. Não coloco a isca em cima do carreador, em cima da trilha, tá bom? Sempre procure um engenheiro agrônomo ou um engenheiro florestal. Não pode aplicar produtos sem um receituário agronômico e sem as recomendações básicas do uso de EPI. O uso de EPI está nas embalagens. No caso, as iscas necessário usar roupa, luva, bota, máscara, óculos, lavar as mãos após a aplicação, não aplicar, isso é importante, não aplicar a isca formicida em locais de animais domésticos. Por quê? A isca formicida é feita com polpa cítrica. Se eu aplico isso numa pastagem, o boi vai imaginar que aquilo é uma ração, porque ele está acostumado a comer a polpa cítrica como ração. Então, eu não devo aplicar em pastagem com animais pastejando. E cuidado com os cursos d'água também. A lei proíbe que aplique isso em cursos d'água. As embalagens devem ser retornáveis, tá bom? Devolve as embalagens. A nota fiscal consta o local da embalagem. E nós vimos agora o controle das formigas cortadeiras. Espero que tenha ajudado vocês para que vocês façam um controle mais eficiente dessa importante praga. Obrigado.